Fala galera, tranquilo? Tudo bem com vocês? Tudo bom? Espero que esteja tudo bem. Seguimos ainda nesses tempos tenebrosos aí de Covid. Vamos se cuidar bastante. A situação está bem feia para nós aqui no Sul nesse momento, nesse mês de julho. Cuidem-se, cuidem dos mais velhos, cuidem dos que têm alguma comorbidade ou doença prévia. Vamos seguir em frente. Vamos iniciar um capítulo novo do nosso estudo agora. Vamos falar sobre ácido, base, sal e óxido, mas antes há uma preparaçãozinha, uma introdução do conteúdo sobre, antes de entrar nas funções, falando um pouquinho sobre os eletrólitos. Vamos trabalhar nessa aula de hoje mais curtinha, qual é o conceito então de uma solução eletrolítica? Uma solução eletrolítica é aquela solução na qual foi misturado com a água, especialmente uma substância que a gente vai classificar como sendo um eletrólito. Então a gente tem várias maneiras de classificar uma solução química. Uma solução, para a gente que está no primeiro ano e não viu isso ainda, é uma mistura de soluto mais um solvente. Vamos pegar um exemplo bem clássico e bem tradicional, água com sal ou água com açúcar. Quando você mistura água com sal ou água com açúcar, você está criando uma solução. E ela sendo uma solução, ela é uma mistura de soluto mais o solvente. O soluto é quem está sendo dissolvido. O solvente é a substância que dissolve o soluto. Água com sal e água com açúcar, eu vou ter como sendo solvente a água nos dois casos e como soluto o sal num e o açúcar no outro. Tá? Uma das classificações desses tipos de soluções é saber se essa solução ela é uma solução eletrolítica ou não é uma solução eletrolítica. Tá? É um primeiro critério de classificação, então, em relação às soluções. Uma solução eletrolítica é essa solução aqui, ó. Tá vendo que eu tenho o caso aqui no exemplo número 1 aqui e o exemplo número 2. No exemplo número 1, a lâmpada ela acendeu. No exemplo número 2, a lâmpada continuou apagada. Se você perceber o esquema aqui, ó, aqui eu tenho uma fonte geradora, aqui eu tenho um polo negativo e um polo positivo. Tá aqui, ó. Uma fonte geradora de corrente elétrica. Pode ser uma tomada, uma bateria, uma pilha, algum dispositivo que produza corrente elétrica. O certo seria, eu vou fazer aqui, ó, que esse fio tivesse contínuo, conectando um lado no outro. Mas não, esse fio foi cortado, olha ali, ó, esse fio ele foi cortado, então, e ele foi imerso dentro da solução, tá vendo? Então, o fio que vinha assim, pessoal, ó, o fio fazia assim, né? Ele fazia esse esquema aqui, ó, assim. Então, agora eu fiz o quê? Eu continuo com esse lado do sistema e aqui o fio fez isso, ó. Então, o fio não está mais em contato um com o outro. A lâmpada só vai acender se por acaso aquela solução na qual o fio desencapado foi mergulhado lá dentro, ela puder conduzir corrente elétrica. Então, se essa solução na qual o fio foi mergulhado não conduzir corrente elétrica, você não está diante de uma solução eletrolítica. Se por acaso se essa solução conduzir corrente elétrica, então você estará diante de uma solução eletrolítica. Mais ou menos a situação significaria assim, por exemplo, não façam isso em casa, né? Pelo amor de Deus. Você tem uma banheira cheia d'água pura, só H2O, água destilada. E aí você tem duas banheiras. Numa você coloca sal de cozinha e na outra você coloca açúcar. Você coloca sal de cozinha e coloca açúcar. E aí você pega um secador de cabelo ligado na tomada e joga dentro da banheira que você está ali dentro. Numa delas você vai morrer eletrocutado, porque uma daquelas soluções vai conduzir corrente elétrica. E na outra você não vai morrer eletrocutado, porque o que foi misturado com a água não conduz corrente elétrica. Entendeu? Então, solução eletrolítica é essa solução que conduz corrente elétrica quando misturada com a água, geralmente como solvente, ou quando fundida. Tranquilo? Então, tem soluções que vão acender a lâmpada e tem soluções que não vão acender a lâmpada. Eletrólito. Eletrólito é a substância que vai gerar uma solução eletrolítica.
são substâncias que, quando são dissolvidas em água ou em outros solventes adequados, ou quando derretidas, fundidas, conduzem corrente elétrica. Então, esse experimento de fazer a lâmpada acender ou não, quando imerso os fios desencapados sem ter o contato com eles dentro da solução, é o que a gente vai identificar uma solução eletrolítica ou não. E esse depois vai ser um princípio muito utilizado em química para medir a concentração dos reagentes dentro da solução. A condutividade elétrica, quanto mais conduzir, é porque lá dentro mais íons estavam disponibilizados. Então a gente já mata aqui, ó. Quando é que uma solução pode conduzir corrente elétrica? Quando dentro dessa solução forem gerados íons. Entenderam? De boa? Tranquilo? Tá aqui então, ó. A lâmpada acendeu, a lâmpada não acendeu. A lâmpada acendeu, opa, estamos diante de uma solução eletrolítica. A lâmpada não acendeu, não estamos diante de uma solução eletrolítica. A lâmpada acendeu, foi misturado um eletrólito com a água. A lâmpada não acendeu, foi misturado um não eletrólito em relação à água. O que a gente já anteviu ali, tá? O que a gente falou anteriormente aqui? Que se essa solução aqui, tá? Ela vai acender a lâmpada, é porque dentro dela eu tenho a presença de íons. Se essa solução com açúcar não vai acender a lâmpada, é porque dentro dessa solução não existem os íons. Questãozinha típica de prova. Quando é que uma solução pode conduzir corrente elétrica? Quando que uma solução ela é eletrolítica? Quando ela possuir íons. Ademir, eu ouvi uma vez, li que existe eletrólito forte e eletrólito fraco. Eletrólito forte, por comparação, é aquela solução em que há a geração de muitos íons dentro da solução. Eletrólito fraco é aquela que gera poucos íons dentro da solução. Então, se essa lâmpada aqui, ó, ela acender bem o brilho dela, é porque dentro da solução tinha muito íon. Se essa lâmpada acender o brilho pouquinho dela, então é porque dentro dessa solução tinham poucos íons. Se dessa lâmpada não acender a luz, é porque dentro dessa solução não existiam íons. Então, eletrólito forte, a gente ainda não vai se preocupar com isso porque a gente não apresentou para vocês esse conteúdo. Quem estiver vendo essa aula posteriormente vai ver que eletrólitos fortes são sais inorgânicos, as bases de metais alcalinos e alcalinos terrosos e a maioria dos ácidos inorgânicos. Para você que está vendo pela primeira vez, um eletrólito forte significa aquele que vai fazer o quê? O que é um eletrólito forte? É aquele que vai, quando eu mergulhar o fio da lâmpada, vai acender muito forte a lâmpada. Ou seja, ele é um eletrólito forte porque dentro da solução eu tinha muitos íons. E como eu tinha muitos íons disponíveis, aumentou demasiadamente grande a condutividade elétrica. Não coloca o dedo que tu vai levar um puta de um choque lá dentro. Eletrólitos fracos vão ser os ácidos orgânicos, alguns ácidos inorgânicos, como carbônico, sulfídrico, cianídrico, bórico, hipocloroso. Você que é aluno do primeiro ano, que está vendo essa aula pela primeira vez, não é obrigação de você entender esses nomes ou reconhecer essas funções. Mas vamos lá, o que é um eletrólito fraco? Ó, tá aqui a mesma lâmpada. Ah, Edmir, essa lâmpada eu não vejo mais, é que é a lâmpada de filamento, não tem mais para vender a lâmpada incandescente, tá? Olha lá, então ela vai fazer aquela luzinha, tchutchuca, bem fraquinha. Se a lâmpada acendeu fraco, é porque dentro da solução em que estava aquele fio desencapado, eu tinha baixa concentração de íons. Tá? Então eu tinha uma baixa condutividade elétrica. Tranquilo? Ademir, se a lâmpada não acender, é porque lá dentro daquela solução, a substância que foi misturada com a água não era um eletrólito, ou seja, ela não tinha capacidade de gerar íons dentro da solução.
E aqui eu tenho duas palavrinhas que eu vou usar bastante com vocês: dissociação e ionização. Vamos lá, eu vou colocar aqui uma substância que vai acompanhar vocês por todo o ensino médio e pelo resto da vida. E se você for hipertenso, até a sua vida médica para frente, né? Porque se é uma fonte de sódio, o sódio é um dos principais fatores que aumenta a pressão arterial. Vamos lá, pessoal, lembra que o sal de cozinha, ele já é um composto iônico. Então, se é um composto iônico, quando eu coloco ele em água, ele vai gerar o quê? Ele gerará o quê? Íons. Então, daqui, ó, você pegou o sal de cozinha e colocou ele na água. O que, que a água fez? A água separou o Na+ do Cl-. Tranquilo? Como é que eu chamo isso aqui? O íon positivo, cátion. Como é que eu chamo o íon negativo? Ânion. Então, o sal de cozinha gera íons em solução. Então, ele vai ser um eletrólito. Só que como ele já é iônico, então a gente fala que a água causou nele a dissociação. Ele já tinha íons na sua estrutura, a água teve apenas o papel de separá-los. Então, a partir de agora, quando a gente voltar com os encontros presenciais, eu perguntar o que a água fez com o sal de cozinha. Ninguém vai dizer ela separou o Na+ do Cl-. Vocês vão olhar para mim, respirar fundo e vão dizer, Ademir, a água dissociou os íons. Vou pegar uma outra substância aqui, que é o ácido clorídrico, HCl. Ametal mais hidrogênio. Esse aqui é um composto covalente. Então, se ele é covalente, é porque ele não é formado por íons, senão ele seria iônico. Só que com esse composto covalente e com todos os ácidos, a água consegue fazer a mesma coisa que ela faz com sal de cozinha. Ela separa o H+ do Cl-. Ela separa, ela forma um cátion e ela forma um ânion. Então, essa substância também vai ser um eletrólito. Só que como o ácido HCl era uma substância covalente, a água originou esses íons. Então, a gente fala que a água, que essa substância sofreu ionização. Entenderam? No exemplo de cima e no exemplo de baixo, ambas as substâncias geraram íons numa solução. A diferença é que o sal de cozinha já era iônico, então a água só dissociou. O segundo era um ácido, que era covalente, então a gente fala que a água ionizou. Tranquilo? Essa é a diferença entre dissociação e ionização. E para a gente praticar essa parte, para não ficar assim tão vago, vamos fazer 2 exercíciozinhos ainda. Alguns compostos, quando solubilizados em água, geram uma solução que conduz corrente elétrica. Ele está me falando sobre solução eletrolítica. Vamos lá, então. Dos compostos abaixo, quais formam soluções eletrolíticas? Ali tinha outros exemplos que eu acabei tirando porque não cabe nesse ponto. Então, para ser uma solução eletrolítica, ela deve ter íons. Então, a gente sabe que preferencialmente, o composto que gera íons é aquele composto que é iônico. Então, a gente vai ali naqueles exemplos ali classificar as substâncias que eu estou mostrando em covalente ou iônico. Sulfato de sódio. Ademir, eu não sei o nome ainda. Não interessa. Na2SO4. Na, metal. S, ametal. O, ametal. Então, a substância Na2SO4 é formada pela união de metal mais ametal. Metal mais ametal é um composto iônico. Tá? E se é um composto iônico, quando colocado em água, vai originar íons por dissociação. Então, eu vou chamar esse composto de um eletrólito. O2. O oxigênio é um ametal. Então, O2 é um ametal mais um outro ametal. Ametal mais ametal ou ametal mais o hidrogênio forma um composto covalente. Então, se é covalente, não vai gerar íons em solução. Só quando a gente apresentar os únicos compostos covalentes que geram íon em solução, vão ser, então, os ácidos. Tá?
E vamos ver também a amônia, que vai ser um exemplo importante. Olha lá, C12, H22, O11, é a sacarose, é o açúcar que eu falei lá no começo. Vamos lá, carbono, ametal. Hidrogênio é o hidrogênio, oxigênio é o ametal. Percebe que na sacarose eu não tenho metal. Então, para ser iônico, eu preciso ter metal mais ametal. Como eu não tenho metal, então a sacarose também vai ser um composto covalente. E se é covalente, não vai gerar íons em solução. Nitrato de potássio, KNO3, K, metal alcalino, alcalino. Nitrogênio, ametal. Oxigênio, ametal. Metal mais ametal, ele vai ser um composto do tipo quê? Iônico. Então, se é um composto iônico, vai gerar íons na solução. Se gera íons na solução, eu estou diante de um eletrólito. Se eu estou diante de um eletrólito, ele vai originar uma solução eletrolítica. E, finalmente, o sal de cozinha, que a gente já viu que o Na é um metal alcalino e o cloro é um halogênio, um ametal. Metal mais ametal, eu também estou diante de um composto iônico e, consequentemente, o 1, o 4 e o 5 formam soluções eletrolíticas, porque eu estou diante de compostos iônicos. E, finalmente, o ácido clorídrico puro é um composto que conduz muito mal corrente elétrica. Então, ele está dizendo que o HCl conduz mal corrente elétrica, muito mal. Então, quer dizer que ele é um composto que covalente. Porque se ele fosse iônico, ele, quando misturado com a água ou quando derretido, conduziria corrente elétrica. A água pura, H2O, é um composto também que conduz muito mal corrente elétrica. Muito mal mesmo. No entanto, quando eu misturo os dois, eu formo uma solução que conduz muito bem eletricidade. Então, vamos lá. Ó, eu já tinha dito, né? Quando eu pego o HCl e misturo ele com a água mesmo o HCl sendo um ácido, que é um composto covalente, a água vai ionizá-lo, separar o H+ do Cl-. Vocês vão ver que o H+ é um cátion extremamente reativo. Ele reage com a própria água, formando o cátion H3O+. Então, por que o HCl, que praticamente não conduz corrente elétrica, e a água, que praticamente não conduz corrente elétrica, quando mistura os dois, eles passam a conduzir corrente elétrica? É porque você está diante de uma solução eletrolítica. Então, a condução se deve pela dissociação da água em H+ e OH-. Não, não é a água que vai se... Até porque dissociar é um termo que você usa para compostos o quê? Iônicos, e nenhum dos dois ali é iônico. Então, você não vai usar a palavra dissociar, você vai usar a palavra ionizar. Letra B, ela conduz corrente elétrica devido à ionização do ácido clorídrico, formando H3O+, que é o H+ mais a água, mais o Cl-. Show de bola, essa é a definição. O que está errado na C, na D e na E? Transferência de elétrons da água para o HCl. Não, a água não transfere elétrons, a água ela ioniza, ela separa o H+ do Cl-. Transferência do HCl para a água. Já falei na anterior que não é isso que acontece. Reação de neutralização do H+ da água com Cl- formando HCl. Não, vocês vão ver mais tarde que neutralização é quando um ácido reage com uma base. E vocês vão depois ver um conceitozinho, que é o conceito de ácido de Bronsted-Lowry, mas que não se aplica agora. Fechou? Então, isso aqui é uma aulinha breve e rápida, na qual a gente fala, então, sobre as soluções eletrolíticas, ou seja, uma aula em que a gente fala que para uma solução poder conduzir corrente elétrica, é necessário que dentro dela eu tenha o quê? Dentro dela eu tenha os íons. Fechou, galera? Um beijo para vocês, um grande abraço, obrigado pela atenção. Estaremos juntos, se Deus quiser, no nosso próximo encontro, continuando sobre o assunto eletrólitos, mais especificamente falando um pouquinho e começando a falar sobre os ácidos. Um grande abraço, galera. Nos vemos em breve, e imediatamente, daqui a pouco já. Beijo para vocês.